Era uma manhã fria de inverno quando Clara, uma mulher de 30 e poucos anos, acordou em sua pequena casa na periferia da cidade. O silêncio era pesado, interrompido apenas pelo som distante de um trem. Clara, outrora cheia de vida, agora carregava uma sombra nos olhos. Meses antes, uma tragédia a havia despojado de tudo. Seu pequeno negócio, uma floricultura que era seu orgulho, faliu após uma enchente devastadora. O prejuízo financeiro era apenas parte da dor. A loja representava anos de sonhos, memórias de sua mãe, que a ensinara a cuidar das flores e a esperança de um futuro estável. Tudo parecia perdido. Clara passava os dias olhando pela janela, vendo o mundo seguir enquanto ela permanecia parada, como se o tempo tivesse esquecido dela. As contas se acumulavam e o peso da incerteza a sufocava. Como recomeçar quando tudo o que você construiu desmorona? Ela se perguntava isso todas as noites, sem resposta. A cidade ao seu redor parecia indiferente e os amigos, embora solidários, não podiam preencher o vazio que a tragédia deixou. Mas algo, ainda indefinido, pulsava em seu peito. Uma faísca de curiosidade sobre o que poderia vir depois. Seria possível encontrar força onde só havia escombros? A jornada de Clara estava apenas começando e o próximo passo dependia dela. Os dias se arrastavam para Clara, cada um mais difícil que o anterior. A falência da floricultura não era apenas uma perda financeira. Era como se um pedaço de sua alma tivesse sido levado pela enchente. Ela se lembrava vividamente da noite em que a água invadiu a loja, arrastando vasos, flores e anos de trabalho. Quando o sol nasceu, restavam apenas destroços e o cheiro de terra molhada. Clara tentou salvar o que pôde, mas o custo para recomeçar era alto demais. Credores batiam à porta e a poupança, já escassa, evaporava rapidamente. Pela primeira vez, ela se sentiu verdadeiramente desamparada, como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Sentada à mesa da cozinha, com uma pilha de contas não pagas à sua frente, Clara sentia o peso do fracasso. O telefone tocava, mas ela não atendia. Amigos sugeriam que ela seguisse em frente, mas as palavras soavam vazias. Como seguir quando o futuro parecia uma página em branco sem promessas? A solidão a abraçava à noite e a dúvida sussurrava: e se isso for tudo o que resta? O espelho refletia uma mulher que ela mal reconhecia, com olheiras profundas e um vazio que parecia engolir qualquer esperança. No entanto, em meio à escuridão, algo sutil, quase imperceptível, começava a se formar. Uma pequena centelha que pedia para ser notada. Numa tarde cinzenta, enquanto Clara organizava papéis velhos na tentativa de ocupar a mente, encontrou um pequeno caderno esquecido numa gaveta. Era um presente de sua mãe, com capa de couro desgastada e páginas amareladas. Ao abri-lo, viu anotações de sua mãe sobre as flores que cultivavam juntas, dicas sobre como cuidar de rosas, a paciência necessária para as orquídeas e uma frase escrita à mão: as flores sempre voltam a crescer, mesmo após o inverno mais cruel. Aquelas palavras, simples e quase esquecidas, tocaram Clara como um sussurro de esperança. Ela fechou os olhos, imaginando a voz suave de sua mãe, e pela primeira vez em meses sentiu algo além de desespero. Não era uma solução, nem um plano claro, mas aquela frase acendeu uma pequena chama em seu coração. Clara começou a se perguntar se, como as flores, ela também poderia encontrar uma maneira de renascer. Naquele momento, a ideia parecia frágil, quase impossível, mas suficiente para fazê-la levantar da cadeira. Ela pegou o caderno e o colocou sobre a mesa, como um lembrete. A casa ainda estava silenciosa, as contas ainda estavam lá, mas algo havia mudado. Havia um vislumbre de possibilidade, uma semente de coragem começando a brotar. Clara não sabia como, mas sentia que havia um caminho, mesmo que ainda estivesse escondido na névoa. Clara segurou o caderno de sua mãe, como se fosse um mapa para um lugar desconhecido. A frase sobre as flores ecoava em sua mente, mas o medo ainda a puxava para trás. Recomeçar parecia um salto no escuro, e a dúvida a fazia hesitar. E se falhasse novamente? Mesmo assim, algo dentro dela se recusava a ficar parado. Numa manhã, enquanto tomava café,
decidiu que não podia mais esperar por um milagre. O primeiro passo, por menor que fosse, precisava vir dela. Com o coração acelerado, Clara pegou uma caneta e começou a listar o que ainda tinha. Alguns conhecimentos sobre flores, um amor profundo pelo que fazia e uma vontade teimosa de não desistir. Ela resolveu visitar o mercado local, onde antes comprava mudas para a floricultura. Lá perguntou timidamente a um vendedor se ele conhecia alguém precisando de ajuda com plantas. Para sua surpresa, ele a indicou a uma senhora que precisava de alguém para cuidar de seu jardim. Não era muito, mas era um começo. Clara aceitou mesmo com medo de não ser suficiente. Aquele pequeno ato, dizer sim apesar da incerteza, exigiu mais coragem do que ela imaginava ter. Às vezes, um único passo de coragem pode mudar tudo. Você já sentiu essa virada em sua vida? Conte-nos nos comentários. Clara começou a trabalhar no jardim da senhora com entusiasmo, mas a realidade logo mostrou suas garras. O terreno estava negligenciado, com ervas daninhas sufocando as poucas flores que restavam. As ferramentas eram velhas e o trabalho mais árduo do que ela esperava. Além disso, o pagamento era modesto, mal cobrindo algumas contas. Clara voltava para casa exausta, com as mãos calejadas e a mente cheia de dúvidas. Será que esse era o caminho certo? A cada dia novos obstáculos surgiam. Uma chuva forte que atrasava o trabalho, uma planta que não vingava ou a incerteza de como pagar o aluguel no próximo mês. Apesar disso, Clara persistia. Cada erva arrancada, cada canteiro reorganizado, era uma pequena batalha vencida. Ela começou a perceber que os tropeços a ensinavam. Quando uma roseira morreu, aprendeu a ajustar o solo. Quando o cansaço a dominava, descobria formas de organizar melhor o tempo. A resiliência não era uma força grandiosa, mas um hábito que crescia silenciosamente. Clara se pegava sorrindo ao ver uma flor desabrochar, um lembrete de que o progresso, mesmo lento, era real. O caminho estava longe de ser fácil, mas cada passo, por menor que fosse, reforçava sua determinação. Ela sabia que desistir seria mais fácil, mas também que a mulher que ela estava se tornando não aceitaria essa escolha. Enquanto Clara cuidava do jardim, uma tarde trouxe uma visita inesperada. Dona Lúcia, a dona da casa, observava seu trabalho com um sorriso gentil. Ela era uma mulher idosa, de fala mansa, que parecia carregar histórias em cada ruga. Ao oferecer um copo de chá, Lúcia começou a conversar sobre sua própria vida, contando como reconstruíra a casa após um incêndio décadas antes. Suas palavras eram simples, mas carregadas de sabedoria. A vida não para de testar a gente, mas também não para de oferecer ajuda, se você souber olhar. Clara ouviu, sentindo um calor que não vinha apenas do chá. Lúcia, percebendo o talento de Clara com as plantas, a conectou a um grupo de moradores que organizava feiras de jardinagem na cidade. Eles precisavam de alguém para ensinar sobre cuidados com flores e montar pequenos arranjos. Era uma oportunidade pequena, mas real. Clara hesitou. Falar em público a assustava. Mas Lúcia insistiu. Você tem mais para dar do que imagina. Aquela confiança a impulsionou. O grupo a acolheu. E pela primeira vez em meses, Clara sentiu que não estava sozinha. Momentos como este nos lembram da força que existe quando nos conectamos. Se essa história está tocando você, compartilhe-a para que mais pessoas possam se inspirar. Clara mergulhou na nova oportunidade com uma mistura de nervosismo e determinação. As feiras de jardinagem exigiam que ela preparasse arranjos florais e explicasse técnicas de cultivo para pequenos grupos. No começo, suas mãos tremiam ao falar, e ela se preocupava com cada detalhe. Será que os arranjos estavam bons o suficiente? Será que as pessoas a levariam a sério? Mas a cada feira, Clara aprendia algo novo. Ela ajustava os preços, melhorava as apresentações e descobria como cativar os clientes com histórias sobre as flores. Cada venda, mesmo pequena, era uma vitória que reacendia sua confiança. O trabalho era exaustivo. Clara acordava cedo para escolher as melhores mudas, passava horas montando arranjos e lidava com imprevistos, como fornecedores que atrasavam. Ainda assim, ela persistia, impulsionada pelas memórias de sua mãe e pela frase no caderno que agora carregava consigo. Aos poucos,
As pessoas começaram a reconhecer seu nome nas feiras. Um cliente fiel comprou um arranjo para sua filha e voltou na semana seguinte com um elogio que fez Clara sorrir por dias. Essas pequenas conquistas eram como degraus, cada um a levando um pouco mais longe do desespero que outrora a consumira. A jornada de superação, ela percebia, não era feita de grandes saltos, mas de um esforço contínuo que transformava o impossível em possível. Os meses de trabalho nas feiras trouxeram a Clara uma chance que ela jamais imaginara. Um organizador de eventos, impressionado com seus arranjos, a convidou para decorar uma grande festa de casamento na cidade. Era o maior desafio que ela enfrentara desde a enchente. A escala do projeto a intimidava. Centenas de flores, prazos apertados e a expectativa de um cliente exigente. A antiga Clara talvez tivesse recusado, temendo o fracasso, mas a mulher que ela se tornara sabia que precisava tentar. Noites sem dormir, mãos calejadas e um orçamento apertado foram seus companheiros, mas Clara planejou cada detalhe com cuidado, guiada pela memória de sua mãe e pela paixão que a movia. No dia do evento, quando as últimas flores foram colocadas, Clara deu um passo atrás e viu o salão transformado. Rosas e lírios dançavam em harmonia e os convidados murmuravam elogios. Quando a noiva, com lágrimas nos olhos, agradeceu Clara pelo trabalho, algo dentro dela se libertou. O peso da perda que por tanto tempo aprendera dissolveu-se naquele momento de triunfo. Ela sentiu orgulho, alívio e uma alegria tão intensa que mal cabia no peito. Clara havia superado o maior obstáculo, não apenas o desafio do evento, mas a dúvida que a fazia questionar se poderia recomeçar. Naquele instante, ela soube que o passado não a definia mais. O sucesso na decoração do casamento mudou a vida de Clara de maneiras que ela nunca imaginara. A notícia de seu trabalho se espalhou e logo vieram novos pedidos, aniversários, eventos corporativos, até uma pequena exposição de flores na prefeitura. Clara não apenas recuperou a estabilidade financeira, mas encontrou um novo propósito. Ela alugou um espaço modesto e reabriu uma versão menor de sua floricultura, agora chamada Renovo, em homenagem à sua jornada. Cada arranjo que criava carregava um pedaço de sua história, e os clientes sentiam essa autenticidade. A loja se tornou um ponto de encontro, onde pessoas compartilhavam suas próprias histórias de recomeço enquanto escolhiam flores. Clara também cresceu como pessoa. A dor da perda nunca desapareceu completamente, mas se transformou em força. Ela aprendeu a confiar em si mesma, a abraçar a vulnerabilidade e a valorizar as conexões que a vida lhe trouxe, como a amizade com Dona Lúcia e os laços com a comunidade da feira. Sua história inspirou outros. Uma jovem que perdeu o emprego pediu conselhos e Clara a ajudou a montar um pequeno negócio. A nova realidade de Clara não era perfeita, mas era cheia de significado. Ela percebeu que a superação não era apenas sobre reconstruir o que foi perdido, mas sobre criar algo novo, mais forte, e tocar a vida de outros no processo. Clara olhava para a vitrine de sua pequena floricultura, Renovo, e via mais do que flores. Via a prova de que o fim de um capítulo não é o fim da história. A jornada desde a enchente a ensinara que a força de recomeçar vem de dentro, mas floresce com as conexões e os pequenos passos dados com coragem. Cada arranjo que criava, cada cliente que sorria, era um lembrete de que a vida, como as flores, sempre encontra uma maneira de crescer, mesmo após os invernos mais duros. Clara aprendeu a abraçar a incerteza, a transformar dor em propósito e a inspirar outros a fazerem o mesmo. Sua história não era sobre perfeição, mas sobre resiliência, sobre escolher continuar mesmo quando o caminho parecia impossível. A lição de Clara é para todos nós. Não importa o tamanho da perda, há sempre uma semente de esperança esperando para ser cultivada. A força para recomeçar está em você, nos pequenos atos de coragem, nas pessoas que cruzam seu caminho e na vontade de acreditar que algo novo é possível. Qual desafio você está superando hoje? Deixe sua história nos comentários. E se esta narrativa tocou sua alma, inscreva-se no canal para mais histórias que vão te inspirar a ir além.